Amém. Bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Então, meu nome é Marcelo, mas a galera me chama de Marcelinho, né? Marcelinho é desde a época lá do Ministério Jovem. Fiquei 7 anos intensivos no Ministério Jovem, né? Comecei a minha história de caminhada no Ministério Jovem. Tenho 25 anos. Ah, não. Esqueci, é 35, né? Sou casado com a Silvana. Minhas bênçãos vocês estão vendo por aí, né? Participo do grupo de oração Sagrado Coração de Jesus, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá no Coramara, paróquia Nossa Senhora da Penha, lá no BNH. Tenho a graça de estar na coordenação diocesana desse movimento tão belíssimo, renovação carismática, com pessoas que estão ao meu lado nesse tempo tão especiais para a minha vida, porque é uma missão que o Senhor nos confiou, e louvado seja Deus. Estamos caminhando na graça da unidade. Então, quantos frutos pela perseverança desse conselho hoje. Não melhor do que nenhum conselho diante do tempo da renovação carismática na nossa diocese, mas vivendo a mesma graça, porque é o mesmo Espírito que começou a conduzir esse movimento, que nós estamos completando 50 anos no Brasil em 2019, é o mesmo Espírito que nos conduz agora. Nós iremos meditar nessa manhã sobre um tema: ao vencedor darei um nome novo. Um nome novo. Esse é o Senhor que nos fala. Darei um nome novo. Nome novo. Vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. Jesus, ele teve uma experiência muito profunda com essa troca de nome na vida de uma pessoa. Tinha uma pessoa no tempo em que os apóstolos estavam sendo muito perseguidos, que ele gostava muito de perseguir os cristãos, e perseguia de morte. Era Saulo. Saulo, ele era o chefe de uma turma que gostava de perseguir os cristãos da época. Para ele, os cristãos eram uma coisa que não vinha da parte de Deus. Eles acreditavam em Deus Pai, mas não aceitavam Jesus Cristo como Senhor. Não acreditavam na ressurreição dele e nem nos apóstolos que estavam ali anunciando que ele era o Messias. Então eles eram perseguidos, e muito perseguidos. Muitos deles foram assassinados. O primeiro mártir aí foi Estevão, e Saulo estava lá provando a sua morte, apedrejado. Mas um belo dia, caminhando para Damasco, com cartas que ordenavam com que eles prendiam os cristãos de lá, ele se encontra com uma luz muito forte no caminho. Ele cai por terra e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, sem saber o que fazer: quem é, Senhor? E a voz de novo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja que encontro, hein? Que encontro tremendo teve aquele homem naquele dia. As pessoas que estavam ao redor dele, os seus súditos, eles ficaram ali impressionados, porque eles conseguiam também ouvir aquela voz, mas não viam ninguém. Então Jesus, ele se apresenta
não só para Saulo, mas para aqueles que estão ao lado, que conseguiram ouvir também a voz. Fala para Saulo o que ele deveria fazer ao chegar naquela cidade, e aguardar ali, e ele vai. No mesmo instante, Jesus já estava falando com o seu discípulo Ananias, dizendo para ele: olha, lá naquela casa, na rua tal, está Saulo. Ananias na hora: mas Saulo é o perseguidor, Saulo é aquele que está nos martirizando. Não temas ir ao seu encontro, porque ele é um escolhido meu. Ananias chega até a presença daquele homem e diz: Saulo, Saulo, Jesus, a quem você persegues, me enviou aqui para que você seja batizado no Espírito Santo. Em outras palavras, vai dizer para que você receba o Espírito Santo. E veja, Saulo, ele sai daquele encontro cego. Ele não conseguia enxergar nada. Eles conduziram ele até o lugar que Jesus tinha falado. E quando Ananias impõe as mãos nele, faz essa oração que eu acabei de dizer aqui, ele ficou cheio do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que caíram dos seus olhos como que escamas, e ele começou a enxergar. Daí em diante, nós conhecemos o Paulo, grande apóstolo, grande pregador da palavra de Deus. Não só mudou o seu nome físico, mas mudou toda a sua história. Batizado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Da onde vem isso, hein? Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Essa é uma identidade do movimento que nós fazemos parte, chamado Renovação Carismática Católica. Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. E quantas pessoas não entendem o que é esse tal de batismo no Espírito Santo? Eu já fui batizado. Quantas confusões e palavras que trazem dúvidas, elas se aproximam de nós. Porque veja, não é simplesmente as pessoas que não têm fé que são o nosso desafio. Quem dera se o desafio dos cristãos fosse somente as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo. O grande desafio é a confusão que muitas vezes a gente tem entre nós mesmos. As pessoas que comungam da mesma fé. Esse pessoal carismático, eu falando de batismo no Espírito Santo, mas eu já fui batizado. Eu já tenho o Espírito. E é claro que temos. Batismo no Espírito Santo ou efusão no Espírito Santo não é um novo sacramento. Já temos a nossa igreja belíssima em sabedoria e em discernimento, que nos faz, ainda quando crianças, ser batizados sacramentalmente, sair de um estado de criatura e passamos agora a ser filhos. A mesma voz que naquele dia que Jesus foi batizado disse: eis meu filho muito amado, em quem eu coloco a minha afeição, nós recebemos pelo batismo que tivemos. Daí em diante o Espírito está em nós. E a gente precisa meditar hoje muito sobre isso, esse Espírito que está em nós, que está dentro de nós. Você recebeu isso por quê? Porque seu pai, sua mãe, ou as pessoas que eram responsáveis por você e por mim na época, queriam o melhor para nós. Quem ama quer dar o melhor, né? Então nada melhor do que consagrar a Deus. Fomos consagrados a Deus, recebemos a graça da filiação, e assim a graça do Espírito está ali em nós. Depois você cresce, chega numa idade madura, então nós recebemos o outro sacramento, o sacramento do crisma. Aí você pode dizer com a sua voz: eu aceito o batismo que eu tive,
Eu quero ser católico. Eu quero viver a minha fé nessa igreja. Então ali pela imposição do bispo, e também ele delega aos padres que estão com ele, a unção com o óleo do crisma, pedindo a Deus a manifestação dos dons, dos 7 dons do Espírito Santo. Mas para por aí? É claro que não. Porque não basta ter o Espírito. Repitamos isso junto. Não basta ter o Espírito. É preciso ser conduzido por Ele. Ter o Espírito Santo não é anular a nossa liberdade de ser uma pessoa que tem as suas vontades, os seus planos, os seus projetos, que tem a liberdade de escolha daquilo que quer fazer. Quer um exemplo claro disso? Você quer mais graça do que Adão e Eva no paraíso? Estavam na presença de Deus, ouviam os passos do Senhor, viviam com Ele, estavam na plenitude da graça. Tinham ou não tinham a graça? Tinham ou não tinham o Espírito? Estavam neles. Mas em um determinado momento, quem entrou? A serpente. Enganadora, sedutora, mentirosa. Ela engana. Eles tinham, mas num determinado momento a serpente conseguiu enganar. Não basta ter. Então, meu querido, minha querida, esse discurso de que eu já tenho é muito bom, mas não vale de nada se esse Espírito que eu tenho não está conduzindo a minha vida. Ele precisa conduzir, ele precisa me direcionar, porque senão eu vou ter, mas não vai valer de nada, porque o Espírito Santo de Deus, assim como em Adão e Eva, ele não tira a sua liberdade de escolha. Você decide aquilo que você quer. Se eu me decido ser livre em Deus, o Espírito vai me conduzir aos caminhos de Deus. Se eu me decido viver na presença de Deus, o Espírito vai me levar até Ele. Ele vai ter liberdade para fazer isso, e é tudo que Ele mais quer. Agora, se eu me decido por outra coisa, Ele não vai agarrar no seu colarinho, vai te puxar de volta, vai dizer, vem para cá. Não, nós somos livres. É claro que o Senhor poderia muito bem dizer, na hora que Eva estava lá pronta para ser traída, arrastá-la para um lado e dizer, olha, isso daí não é no caminho não, hein? Mas você é livre, nós somos livres para escolher. Nós temos o Espírito, mas que infeliz decisão aquele dia, lá no paraíso. Por isso que nós estamos neste mundo hoje. Nós precisamos entender que este mundo que nós estamos vivendo hoje não é o primeiro plano de Deus para com a vida dos seus, que somos nós. Que Deus queria conosco era a vida plena em abundância, onde não entrava dor, sofrimento e nada. Isso entra pelo pecado, pela negação, pela traição trazida pela serpente, que é o maligno. Ela entra no coração de Eva. Eva transmite a mensagem mentirosa para Adão, e ele também cai. Dali sim surge o pecado e a separação da graça. A separação da graça. Agora o Espírito Santo já não estava com eles mais. Foram expulsos do paraíso. Um tempo de escravidão tremendo que durou até a vinda de Jesus Cristo. Mas veja como que é o amor de Deus. Então nós vemos no Antigo Testamento tantos profetas que surgiram de tempos em tempos. Lembra de um monte? Abraão, Moisés, conduziam multidões, porque Deus jamais esqueceu dos seus. Eu vou trazê-los de volta. A libertação definitiva virá. Enquanto isso, antes de Jesus Cristo, se imolava bois, carneiros em sacrifício para a remissão dos pecados. O povo pecador, 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 então o holocausto a Deus.
sacrifício de animais para remissão dos pecados. Então as pessoas pegavam aquilo que era de melhor deles, do rebanho deles, e sacrificava para dizer: Senhor, perdão pelos nossos pecados, até a vinda do Cordeiro imolado, do Filho de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, o sacrifício perfeito. Pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz, Ele abre de novo o caminho do céu até nós. O Espírito Santo agora, ao invés de entrar no coração de um profeta ou outro, no tempo do Antigo Testamento, para alimentar a fé e a presença de Deus no coração do ser humano, Ele agora vai ser dado para todos, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu vim para isso, disse Ele. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que Ele já estivesse aceso. Ele vem se sacrificar, e pelo seu sacrifício nós estamos aqui agora. Todos nós, pertencendo à sua igreja, que há mais de 2000 anos anuncia que Ele é o Senhor, anuncia o batismo no Espírito e a vivência desse batismo no Espírito Santo. Se estivéssemos no Antigo Testamento, não poderíamos agora clamar o Espírito Santo e todos receber. A igreja não estaria dando batismo aos seus. Por isso nós estamos no tempo da graça. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: nós estamos no tempo da graça. Se ele estiver meio dormindo aí, você dá uma sacudida dele e fala assim: não dorme não, desperta tu que dormes. Irmãos, ao longo do Antigo Testamento, muitos foram os profetas que anunciaram o tempo da graça que nós vivemos hoje, após Jesus Cristo. Você vai pegar aí a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo 1 e 2, 1229, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala assim: depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Daqui dá para a gente perceber que 400 anos antes de Jesus Cristo, também poderíamos pegar aqui o profeta Ezequiel, anunciando também o derramamento do Espírito. Então o povo antes de Jesus Cristo estava na expectativa da vinda do Messias e desse tempo novo. Por isso que eu estava dizendo aqui para você futucar o irmão e dizer: nós estamos no tempo da graça. O Espírito transformador, o melhor de Deus, está no meio de nós. Aquele que muda a vida do ser humano. Veja de novo a pessoa de Saulo, um homem que estava convicto de que o cristianismo não provinha de Deus. No entanto, perseguia, aprisionava, matava. Ele se encontra com Jesus, recebe o Espírito Santo, ele consegue enxergar algo que ele não via antes. Aquilo que ele jamais sonhava em fazer, ele passou a fazer a partir do momento em que recebeu essa graça e foi conduzido por ela. Batismo no Espírito Santo, meu querido, minha querida, é isso. É dar liberdade ao Espírito Santo, é dizer: sim, Espírito Santo, pode conduzir a minha vida. Nós não clamamos tantas vezes o Espírito Santo aqui, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Em toda oração que vamos iniciar de um encontro ou outro, faz a oração do vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. E muitas vezes a gente continua do mesmo jeito, da mesma forma, porque falta essa espiritualidade, esse contato contínuo com esse Espírito Santo. Falta essa entrega de coração para que Ele, além de estar em nós,
porque Ele está em nós, por aquilo que nós recebemos, por sermos filhos da igreja. Ele direciona nossas vidas, porque tantas pessoas passam pela história da igreja aqui, tantos jovens que estão aqui, foram batizados, mas com a vivência, de repente com outras pessoas, por não ter dentro de casa uma referência religiosa, ou até ter, foram lá enganados pelo mundo, enveredaram pelo vício das drogas, começaram a enxergar a igreja de outra forma, uma coisa sem vida, que não traz prazer, que não traz nada, mas foram batizados. Quantas vezes a gente vai lá na missa do Crisma, 300, 400 jovens, o ápice do batismo no Espírito Santo na nossa igreja, a imposição das mãos daquele que foram ordenados para isso, a unção do óleo, terminou ali, as pessoas muitas vezes saem ainda perdidas, continuam na mesma vida, muitas delas na mesma droga que estava antes de fazer, porque fez lá o sacramento obrigado pelos pais, ou porque os colegas fizeram, sai perdida, mas recebeu, tem. Quantas vão até esse sacramento lá na fidelidade, recebem, mas vai passando o tempo, vai convivendo com outras pessoas, a realidade que o mundo hoje propõe, vai perdendo o gosto pela igreja, já não sente satisfação na vida da igreja, não consegue entender a espiritualidade da igreja, acha aquilo ali muito monótono, sem vida, vem para dentro da igreja, acha que está num velório, pensa que está num velório de tanta chatice, um peso tremendo na vida, mas quando sai dali, encontra com os amigos, aquela rotina de vício, de bebedeira, de conversa tola, leviana, parece que traz um prazer tremendo, e traz mesmo. E deixa eu falar um negócio para você, nós ainda estamos no mundo. Na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele virá, e essa segunda vinda, ela acontece na vida do ser humano que morre, por exemplo. Nós temos uma pessoa que perdeu um ente querido, aqui, está no meio de nós, mas a pessoa faleceu. Jesus voltou, é a segunda vinda. Enquanto Ele não vem na sua glória de uma forma definitiva, nós vamos até Ele, e essa é a segunda vinda também. Mas Ele virá em glória, e todos verão de um extremo ao outro da terra, e todo joelho se dobrará, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí a libertação definitiva, voltaremos para o paraíso, seja pela nossa morte agora, ou seja pela segunda vinda, em que todos verão, voltaremos para o plano original de Deus, o primeiro plano, a vida definitiva, aonde não tem dor, não tem sofrimento, onde a morte não chega. Mas estamos ainda no mundo, e existe uma luta entre o espírito que é forte e a carne que é fraca. É fraca ou não é? Muito fraca. Jesus um dia disse isso para os seus, quando estavam em vigília, prestes a ser entregue por Judas: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que que muitos recebem tanta graça da igreja, vivem os sacramentos da igreja, vêm a retiro como esses, clamam o Espírito Santo, mas sai daqui e continua a mesma coisa? Por quê? Porque ainda falta decisão. E quando falta decisão para entregar a vida nas mãos do Espírito, a carne que é fraca vai tomar conta. E os desejos da carne, eles são contrários ao desejo do Espírito. Uns são contrários ao outro. Não tem como você buscar a Deus pela carne. A carne só vai nos levar para os prazeres que são próprios dela. É por isso que existe tanta satisfação muitas vezes no uso das drogas.
nessas baladas propostas pelo mundo durante a noite, essas alegrias ficticiosas. Existiu irmãos aqui que saíram desse retiro para ir para o batuque que estava lá embaixo, que atraiu. Por que atraiu? Porque a carne ainda está tomando conta dele. A carne leva para aquilo que é próprio dela. Só o Espírito nos leva para Deus. Só Ele nos conduz. Então a pessoa está aqui, e em tantos momentos ela levanta o braço para o céu e diz: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E nós estamos clamando: vem Espírito Santo. E a pessoa muitas vezes não sente nada, porque o Espírito está dizendo para ela: eu quero ir. É tudo que eu mais quero é ir. Ele veio fazer isso. Porque Jesus disse isso: é preciso que eu vá, para quando eu for, a sua ascensão ao céu, possa vir o Paráclito, o Espírito da verdade, o Consolador. Ele vos convencerá tudo. A obra é do Espírito após Jesus Cristo. É Ele que vem continuar, é Ele que vem fazer agora a igreja surgir. Então nós vemos tantas pessoas que ao longo da história da nossa igreja deram as suas vidas por Jesus Cristo, pela verdade. Quantas que ao longo desses 2000 anos foram impostas a situações de morte e não renegaram a sua fé, não renegaram. Tomadas pelo Espírito Santo, podem tirar minha vida, mas aquele que der a sua vida por causa de mim, reencontrá-la. Quando os olhos humanos se fecham, o olhar espiritual para ver, abre-se para ver a glória de Deus e o reino que não tem fim. Essa vida está passando, o reino que não tem fim virá. Mas falta uma decisão ainda, meu irmão, minha irmã, muitas vezes em nosso coração. E quando falta decisão, a rédea da nossa vida está nas mãos da carne, que é comandada pelo maligno. Já viu aqueles bichinhos que muitas vezes, como é que é o nome daqueles bonequinhos que tem um monte de corda, que vai manipulando assim? Marionete, né? Isso? A diferença de um cristão batizado no Espírito Santo para uma pessoa qualquer que tem o Espírito Santo, mas não é conduzido por ele, é como uma marionete, né? A diferença é que essa marionete, que é o ser humano, que tem o Espírito Santo e não é conduzido por ele, é que ela não é um bicho sem vida assim. Ele tem a cabeça, ele pensa, ele é um ser humano, mas aqui existem cordas nos braços, nas pernas, que são conduzidas pelo maligno. O maligno leva aonde quer e faz o que quer com ela. Por isso que existe aqui jovens no meio de nós que estão como essa marionete. E olha só, o maligno ele é tão astuto que o cidadão ainda pensa que é o esperto. Está abafando. É o comandante lá, né? Principalmente aqueles que vendem droga, né? O comandante do morro. É o chefe, né? O patrão, né? O patrão, né? É o patrão. Não, porque eu faço e aconteça, é o tal. Mas não sabe ele que ele está sendo simplesmente uma marionete, conduzida pelo maligno, conduzida pela carne. Batizado no Espírito, não. Conduzido pelo Espírito, ele é livre, nada o prende. Livre, livre pelo sacrifício do seu Senhor, livre. Caminha segundo os planos de Deus, numa alegria que não passa, uma alegria que perdura. A alegria fictícia do mundo, que é conduzida por esse maligno que conduz essa marionete, ela passa pelo efeito de uma droga ou outra, pela fantasia sexual que tem, pelos prazeres carnais que trazem para nós uma satisfação muito grande, porque estamos no mundo e estamos com a nossa humanidade, com a carne que está aí. Na libertação definitiva, isso vai sair de nós. Receberemos um corpo incorrupto, incorruptível. Mas existe a luta ainda aqui
E por que estamos nesse retiro de carnaval? Para buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa coragem e permitir que unicamente o Espírito Santo nos conduza. Além de estar em nós, Ele conduza a nossa vida. O batismo no Espírito Santo, ele surge pelo sacrifício de nosso Senhor. Aí vem a obra do Espírito, que foi experimentada profundamente pelos primeiros apóstolos. Agora você vai tomar aí a passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 3. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim, ó: e a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Aqui está a narrativa de São Lucas, falando de Jesus que ressuscita. E depois que ele ressuscita, ele aparece durante 40 dias para os seus. Porque aquilo que a palavra de Deus nos fala: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Com certeza foi um golpe muito duro. Eles ainda que não entendiam, ver Jesus pregado naquela cruz e morto. Quando ele ressuscita, ele ainda vai se apresentar ressuscitado durante 40 dias. Em momentos e outro, ele vai se encontrar com eles, para alimentar a fé, para soprar sobre eles o Espírito, para que eles pudessem permanecer unidos, até o cumprimento da promessa. Com 40 dias, Jesus, ele é elevado ao céu. A sua ascensão, ele sobe ao céu, pelo seu poder, pela sua força. Então continue aí a leitura, no versículo 6. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Daí ele se eleva ao céu e ele proclama isso: não pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. A força para vencer o mundo vem do Espírito e não das nossas vontades. Quantas pessoas querem sair de um vício, querem se libertar de um pecado e não conseguem. Elas querem, mas não têm força. E passam muitas vezes a vida inteira querendo e não conseguem. Por quê? Porque a força não vem desse querer somente, vem do Espírito. Se eu não entender isso e permitir que o Espírito me dê essa força, eu vou continuar a vida toda querendo, mas vou continuar a vida toda sendo escravo, sendo essa marionete.
A força vem do Espírito, e quando nós entendemos isso, irmãos, esse Espírito que é forte nos faz viver aquilo que Deus quer. Então, olha, o pecado ele vai continuar batendo a porta dos nossos corações sempre, mas ele vai ficar da porta para fora. Você vai sentir a dor de um momento ou de outro, mas você vai ser sustentado pelo Espírito. Você vai sentir a dor de um sofrimento, de uma perca, mas o Espírito vai te sustentar, e você vai permanecer fiel à palavra. E se em algum momento a serpente conseguir te enganar, te der uma rasteira, o Espírito Santo vai te levar a se redimir do seu pecado. Aí entra belíssimamente a nossa igreja com o sacramento da confissão, da reconciliação, as mãos sacerdotais, que são as mãos do próprio Jesus, que levanta o pecador caído, e o Espírito continua a conduzir a nossa vida. Porque estar com o Espírito, irmãos, ter o Espírito, não é ser imune a tantas tentações que estão por aí. Em um momento ou outro possa ser pelo seu vacilo, pela sua falta de vigilância, você caia, mas o Espírito ele é forte para te levantar. Quantos aqui já caíram muitas vezes, né? Tenha esperança, o Espírito é forte, insista, persista, levante-se, enquanto a vida há esperança. O Senhor está de braços erguidos para nós, irmãos, mas que pena que alguns, louvado seja Deus que vai ser alguns, ainda não entenderam isso. Os braços do Senhor estão estendidos, dizendo: vem, vem, vem para a sua casa, vem para o seu lugar, vem viver a fé. Mas é desafiante, sabe por quê, irmãos? Nem todo dia na nossa caminhada espiritual é como nós estamos aqui, é ou não é? A gente não vive esse retiro todo dia, né? Louvado seja Deus, estamos aqui, mas que beleza, mas muitas vezes você vai chegar numa celebração, num culto, a espiritualidade é outra, mas o Espírito te leva a entender cada espiritualidade que tem na igreja, e você vive ela com toda intensidade, porque todas elas são caminhos que nos levam a Deus. Então você vai na missa, de repente tem lá um irmão, um sacerdote que tem um carisma, tem um outro jeito. Louvado seja Deus, o Espírito te leva a entender o carisma que o outro tem e o jeito que o outro tem de falar. De repente lá na sua comunidade só tem as celebrações da palavra e a missa lá uma vez ou outra, por cada demanda. Um ministro muitas vezes tem um carisma, o outro tem outro, mas você não pode colocar isso na balança para você perder a graça. Não, todo momento ele é grandioso, porque você está com Jesus, você está ali em comunhão com Ele, e é o Espírito que nos leva a enxergar isso e a buscar aquilo que é sagrado. Ele nos leva ao encontro daquele que nos criou, é Ele que nos conduz à vontade do Pai, é o Espírito. Agora, se continuarmos pela carne, iremos sofrer, pecar, até se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. E Deus não quer isso. Ele veio para dar vida. Então, uma característica, meu querido, minha querida, de um homem, de uma mulher, de um jovem que foi batizado no Espírito Santo e ele é conduzido por esse Espírito, é ser livre do mundo. Você vive diferente. Marcelo Garruti pregou sobre conversão aqui, sim ou não? Essa é a primeira característica de uma pessoa que foi batizada no Espírito e vive do Espírito. Ela se converte. O primeiro fruto que sai é a conversão, a busca de Deus. Eu me recordo naquele dia, Jesus Cristo amado, eu já fui uma peça bem cravada, tá? Já vivi bastante esse tempo de marionete aí, maligno conduzindo a minha vida, pelos vícios, pela prostituição, por uma vida de desordem, pelos prazeres mundanos,
Eu me recordo quanta satisfação dá ao coração nosso quando você está sendo conduzido pela carne, em ir para uma balada, em ficar olhando as menininhas, aí entra a prostituição, os vídeos pornográficos, os prostíbulos da vida, essa coisa de carnaval, essa coisa que rola lá fora, que é a podridão. Teve uma pessoa uma vez que perguntou para o Padre Jonas se é pecado ir para o carnaval, né? É pecado ir para o carnaval? Aí ele falou bem assim: olha, você pega uma estrada bem cheia de lama e tenta atravessar ela sem se sujar. Se você conseguir não se sujar, você vem e me fala que eu vou passar com você. Já está respondido. Não tem como você passar numa estrada cheia de lama sem se sujar. Nós não somos porcos, nós somos filhos do Deus vivo. Nascemos não para comer na mesa do demônio, mas na mesa de Deus, no altar de Deus. Aquilo que o mundo oferece para nós é podridão, e desse alimento nós não comemos. Aquele que é conduzido pelo Espírito, ele consegue enxergar aquilo que é bom, aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Se não é de Deus, eu não quero, não permito que entre na minha vida. Eu preciso de decisão, e é desafio. É desafio porque nós estamos na contramão, irmão. Nós estamos na contramão. Vamos ser sinceros aqui, nós estamos na contramão. A maioria das pessoas não querem viver essa espiritualidade que nós estamos nela aqui. Estamos na contramão. E digo para você, o maior desafio não são aqueles que não têm fé nenhuma. O maior desafio é aquele que muitas vezes está dentro conosco, na mesma igreja. Aquele que tem a fé cristã, mas ele segue a igreja que é ele próprio. Nós temos um catecismo da igreja belíssimo, um direcionamento belíssimo que vem lá desde o Papa, hoje Francisco, com toda uma doutrina de uma retidão tremenda, de um caminho santo, uma coisa maravilhosa, que traz para nós o céu aqui na terra. Mas quantas pessoas, irmãos, querem fazer da igreja aquilo que eles pensam, né? Ah, isso aí não é bem assim não, né? A gente pode fazer assim. Quer um exemplo claro? Saiu um decreto que é proibido vender bebida alcoólica nas comunidades em festa. Quem mora na zona rural aí, principalmente, você sabe do que eu estou falando. Como que as festas das comunidades rola de tudo, né? Eles trazem o bailão para dentro do pátio da igreja, né? Entra um são e sai 10 bêbados. Mas tem um decreto dizendo assim, ó, é proibido. Mas quantos que olham aquilo lá e falam assim, não, isso aqui não é bem assim não. A gente aqui sabe o que a gente está fazendo. Nós somos equilibrados. Nós temos domínio por aquilo que nós estamos fazendo. Não, isso é exagero. Aí nós olhamos de novo para a marionete e percebemos que são pessoas que estão sendo conduzidas pela força do mal. Sabe para quê? Porque as pessoas não consigam enxergar Jesus Cristo. O mal é isso. Ele é bem astuto, hein? Se você voltar lá no paraíso de novo e pegar o exemplo de Adão e Eva, que estavam na plenitude da graça, você vai perceber a astúcia da serpente ali. Deus falou, olha, aqui, esse é o seu território, mas existe aqui essa árvore da vida, essa árvore aqui, que se você comer nela, a árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. A serpente, ela chega e diz assim, é verdade que Deus proibiu vocês de comer dos frutos de todas as árvores do jardim? Aí a mulher disse assim, não foi de todas não, foi só da árvore da vida, porque ele disse do bem e do mal, porque ele disse se a gente comer, nós morreremos. Aí a serpente disse justamente isso. Ah, não é bem assim não, né? Se você comer, você vai ter uma inteligência tremenda. Como é astuto o maligno com a sua mentira.
Daí você pega uns jovens que estão no vício das drogas, você vê como é que ele tem uma capacidade de mentir tremenda, hein? Mente, porque ainda é a marionete, né? Conduzida pelo demônio. Mas mente. Se você não conhecer a pessoa, você dá tudo que você tem para ela, né? Capacidade de mentir. Mas é a astucidade do maligno, mentiroso, sujo. Mas deixa eu falar um negócio para você. Se a voz dos profetas se calarem, as pedras falarão, sem Deus nós jamais ficaremos, né? Amém? O Espírito Santo jamais permitirá que o maligno derrote a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as portas do inferno se abririam contra ela, mas não prevaleciam. Mas meu querido, minha querida, é uma dureza tremenda. Nós estamos remando contra a maré. Nós estamos lutando por um caminho de santidade que vem desde lá de nosso Papa, pela doutrina belíssima que a igreja que nós temos. E quantas outras doutrinas vão surgindo no coração de tantas pessoas. Nós estamos aqui dizendo, olha, esse caminho, a palavra de Deus está nos direcionando para isso. Saia daí, vem para cá. Pode escrever aí, ó, na sua agenda. Vai chegar uma multidão de pessoas ao seu redor lá fora dizendo assim, não é isso não. E olha, um outro punhado vai dizer assim, olha, esse bando de carismático é tudo doido, não segue não, tá? Mal sabe ele que carismático vem na palavra carisma, e carisma são do Espírito. É vida no Espírito. Ou nós estamos achando que essa vida de santidade foi para aqueles que passaram antes de nós, e que nós temos hoje como santos da igreja? Não somos nós, é o nosso tempo. Ninguém vai chegar no céu e agarrar na saia de Nossa Senhora lá no seu manto, dizer assim, olha, eu quero entrar aqui porque eu sou devoto dela. Não, não é assim. A devoção a Nossa Senhora, a intercessão dela é para que nós sejamos como ela foi. É essa vivência da palavra, como ela viveu, que vai nos levar a chegar lá. Você chega pelo seu testemunho de vida, pela sua vivência no Espírito. O desafio é tremendo, mas a força é do alto. E louvado seja Deus, já são 14 anos. Quantos anos temos aí, né? 16, 18, 20. De uma busca incessante desse batismo no Espírito, porque não basta ter o Espírito, é preciso ser conduzido por Ele. Se nós a cada instante não pedir, vem Espírito Santo. Se a cada dia você não renunciar às artimanhas do maligno, que quer desfigurar o templo do Espírito que somos nós somos templos do Espírito, diz a palavra, lugar onde o Espírito está e quer habitar. Mas o mundo quer desfigurar, porque ele é forte para fazer nova todas as coisas, mas se você não deixar, se eu não deixar, ele não irá fazer. Então o mundo vai desfigurando. Imagine aí uma imagem de uma igreja. A igreja nossa católica, ela é logo vista de longe, né? Vai ver sempre lá uma torre, uma cruz. Muitas delas têm lá uma imagem de Nossa Senhora em destaque. A igreja, ela é conhecida de longe. Você vê a igreja. Se alguém chegar lá, arrancar aquela cruz, tirar aquela torre, fazer uma caixa quadrada, né? Vai ficar só a caixa quadrada, né? Pessoas vão achar que é tudo menos uma igreja. O mundo quer fazer isso conosco. As pessoas deveriam olhar para nós e enxergar Jesus Cristo, mas o mundo quer nos encher de apetrechos, de coisas. Quer ver essa modinha aí de fazer tatuagem? Todo mundo quer fazer tatuagem agora. É tatuagem. Vai se tatuando todo. A primeira imagem que você tem de uma pessoa tatuada é um marginal, sim ou não? Me desculpe, mas isso é verdade. E eu vou perguntar aqui agora, você vai tatuar seu corpo para quê? Para quê? Para quê? Que vaidade é essa que está no coração para poder dizer que fez, né? Mas tem gente que já fez, né? Amém, né? Louvado seja Deus. Entrega isso na cruz de Cristo, amém. Vai ficar difícil para pagar.
Entrega na cruz de Cristo. Fala: Senhor, eu me redimo. Redimo. Mas são coisas. Bem, imagine se lá na igreja lá, arranca a torre da igreja e bota outra coisa lá em cima no seu crucifixo. Bota lá uma carenagem de um carro, vai virar uma revenda, um ferro velho. É isso que o mundo quer fazer conosco, que nos desfigurando. Você vai perdendo a identidade cristã. Você vai perdendo a graça que o Espírito teria capacidade de fazer em você, por esses apetrechos que o mundo vai enfiando. Vai enfiando lá dentro. Uma pessoa cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de ressentimentos, você pode ver que a face dela é diferente. A pessoa vai se desfigurando, o mundo quer te desfigurar, vai te enchendo de coisa. E é isso que o mundo quer fazer. Se você chega dentro de um templo, arranca aquelas cadeiras todas que estão lá, os bancos, enche de areia, de brita, de cimento, vai virar o quê? O material de construção. A pessoa não vai ver a igreja mais. O mundo quer fazer isso, quer trocar as vestes, quer trocar aquilo que o Senhor já nos deu como identidade original de nós, homens, mulheres, jovens batizados no Espírito Santo. Quer fazer com que outras coisas vão poluindo este lugar, para que você perca a característica. Então você se encontra com tantas pessoas que foram batizadas, que vão à igreja, mas ela vive conforme todo mundo no mundo vive, nos vícios. Se você chegar perto de uma pessoa cheia de ódio, só partilha discórdia, ou de repente é até muito boazinha, mas se pisar no calo dela, dá revida rápido. Precisar matar, ela mata. Tem a graça, tem a fé na igreja, mas não é conduzida por ela. O que vale isso? A conversão, meu querido, minha querida, é a mudança radical de nossas vidas. Você vai andar na contramão do mundo, mas vou dizer uma coisa para você: vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Eu me recordo que depois, quando você está saindo daquela rotina, comecei a enxergar a igreja de outra forma, porque o Espírito Santo nos conduz a ver. Então você sair dos vícios, daquele ciclo de amizade que te arrasta para o prazer mundano. É interessante quando você toma uma decisão para caminhar para Deus, aparecem infinitas outras oportunidades de você sair da presença de Deus. E vem de uma forma astuciosa, na sabedoria maligna de Satanás, enganador. Vem de uma maneira sutil, vem de pessoas que você menos esperava. Quando você vê, você está comendo lavagem de novo. Mas o Espírito é forte. Se sairmos aqui deste lugar, na certeza de que o Espírito que está em nós, ele precisa tomar conta da nossa vida por inteiro. Assim como aconteceu na vida de Saulo, as escamas caíram de seus olhos e ele conseguiu enxergar, nós também enxergaremos por esse Espírito. Existem pessoas que não conseguem ver maldades em muitas situações da vida que elas estão vivendo, não conseguem ver maldade. Então ela está na igreja, mas ela continua vivendo aquela rotina. Você quer uma rotina fácil aqui que eu vou falar, que todo mundo vai entender? O vício da bebida alcoólica. Tem gente que está aqui, está na igreja, mas ele não consegue enxergar maldade na bebida, ele não consegue enxergar. Para ele é normal, e ele continua ali. É o amigo número 1 do padre. Às vezes o conselho lá da comunidade faz as festinhas junto, né? Bando de sem vergonha, né? A bebida está no meio. E olha a astucidade do maligno. O sujeito ainda arruma argumento na Bíblia. Ele vem na Bíblia arrumar argumento. Não, Jesus transformou a água em vinho. Por favor, né? Jesus transformou a água em vinho. Como que se o vinho que Jesus transformou lá, a água nele, tivesse álcool, né? Como se aqui, irmãos, nós celebramos já 3 missas, né?
Na hora aqui das oferendas, quando se eleva o cálice do vinho, o padre faz uma oração belíssima a Deus pelo fruto da terra, que é a uva. Não é o álcool, né? Rendo graças pelo álcool que está nesse vinho. Não é. É o fruto da terra, é a uva. Deixa eu falar um negócio para você, para a gente poder entender as coisas. Se o vinho que eles tomavam na época, um tinha diferença do outro, assim como hoje tem. Existe hoje o vinho que existe a adição de álcool, mas existe o suco da uva, que tem o mesmo gosto do vinho, mas não tem o álcool. Se aqueles irmãos que estavam lá, se a prática, como a gente toma café hoje, todo mundo toma café ou não toma? Cafezinho, normal, de uma maneira geral, café. Café é uma bebida tradicional do meio de nós. Se aqueles irmãos usassem de bebida alcoólica, álcool, vinho com álcool, do jeito que eles bebiam, tinha como, né? Tinha como. São Paulo vai falar do vinho doce. Não vos embriagueis com vinho doce, que é uma fonte de devassidão. Então existia a bebida com álcool, mas existia ela sem álcool. E por que o vinho está aqui na celebração da Santa Missa? Porque foi abençoado por Jesus Cristo. Mas perceba isso, ó, a uva num recipiente, sendo amassada pelos pés. Aí você vai ver o profeta Isaías dizer para nós que o Filho de Deus foi esmagado pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Então por isso está aqui o fruto da uva. A adição de álcool no vinho é para o conservar. Se você pegar aqui uma garrafa do suco da uva sem o álcool, se você abrir ela, vai durar 5 dias. Se adiciona um pouquinho de álcool dentro dela, ela vai durar bastante. Então hoje na igreja se usa o vinho com álcool na missa, para que ele seja conservado por mais tempo. Agora, meu querido, minha querida, falar que Jesus transformou a água em vinho alcoólico, só um tolo, né? Só um tolo. Jesus não veio embriagar ninguém, não. Quando o mestre sala da festa vai falar do melhor vinho, quem falou que o melhor vinho vem do melhor álcool, né? O melhor vinho vem da melhor uva. O sabor do vinho dirigido naquele dia é pela uva, pelo fruto da terra, pelo milagre que Jesus fez ali. Ele veio dar o vinho novo, a vida nova no Espírito. Mas quantas pessoas ainda não conseguem ver e acham que a bebida alcoólica ela é um gatinho? E tem gente que está alisando esse bichinho, achando que é um gatinho, mas eu vou falar para vocês, isso é um leão feroz, muito feroz. A bebida alcoólica é um leão muito feroz. E em tempos, ele devora muitos. Se você parar para pensar aí um pouco aí, você vai lembrar de pessoas próximas à sua vida, que foram destruídas pela bebida. Você vai lembrar de jovens que começaram na bebida alcoólica, que é uma droga, e se enveredaram por outras drogas que são iguais a ela. Por que muitas vezes você vê tantos médicos, especialistas em alimento, rebentar tanto refrigerante, né? Refrigerante é um problema, Por que não fala da bebida? Porque a bebida não está dentro da cadeia de alimento. A bebida alcoólica, ela é droga. Se ele fosse falar de droga, ele iria falar do álcool. Por que hoje se investe tanto em bebida com álcool? Porque o álcool causa dependência. Você não vai ser um consumidor apenas, você vai ser um dependente. Aí nós vemos o mundo com o seu poder, o ter o dinheiro. O homem mais rico do Brasil é o dono da Ambev, das cervejarias. Poder. Por que se investe tanto? Porque eles não querem que o povo seja consumidor somente, mas você seja dependente. E existe uma brecha aí, né?
A bebida é uma droga lícita, pode beber que ninguém te prende. O cigarro é uma droga lícita, pode fumar que ninguém te prende. Mas se você colocar na balança, faz tanto mal como qualquer outra. A diferença da outra é que a polícia prende. Mas é droga. Quem te leva ao entendimento disso é o Espírito. Porque, meu querido, minha querida, se você clamar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo e continuar nessa vidinha, você vai continuar sendo marionete. Você tem um Espírito, mas os seus braços e as suas pernas estão sendo conduzidas por outra pessoa, não por você. Você acha que é o rei, que é o dono da situação. Você acha que é você que está comandando, porque a sua cabeça está ali, ó. Com você isso não acontece, não, você é diferenciado, não, as pessoas pereceram por esse caminho, não, mas você não. Você é bom, você é inteligente, você sabe de tudo. O maligno, ele tem essa capacidade de colocar isso. Quantos já morreram? Quantos já perderam a vida? Quantos casamentos desfeitos? Quantas traições surgiram? Você sabe muito bem que uma pessoa sã, quando ela está embriagada por alguma coisa, ela faz coisas que sã, certamente ela não faria. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes embriagado eu já fiz cada coisa, e depois que eu acordava daquela embriagada, eu falei, Jesus Cristo amado, o que eu fiz? Mas é a marionete. Nós achamos que estamos fazendo a nossa vontade, mas quem está nos conduzindo é um maligno. Mas, meu querido, minha querida, olha só, olha para cá um pouquinho. Viver essa espiritualidade é desafiante demais, porque existe uma massa ainda no meio de nós que não consegue enxergar isso. Ainda estão como que Saulo. Mas hoje nós estamos vivendo aqui uma pregação em que o Senhor diz assim: ao vencedor eu darei um nome novo, um nome novo, uma vida nova, um caminho novo, de batizado no Espírito Santo e de uma pessoa que é conduzida por esse Espírito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa ser conduzido pelo Espírito. Somente conduzido pelo Espírito Santo. Entendemos isso, irmãos? Amém? Amém? Assim nós vamos superando todas as coisas, amém? Existem pessoas que trazem na sua vida a tendência, uma tendência muito forte à prostituição. Existem meninos que trazem uma tendência muito forte à prostituição e são conduzidos a essa prostituição. Existem meninas que vivem assim. Isso ainda está na sua vida, porque quem está te comandando é a carne. Quando o Espírito entra, você passa agora a fazer a vontade de Deus, do seu corpo instrumento de Deus. E nós estamos dizendo isso aqui, porque vivemos assim. E quantos aqui têm a oportunidade de nem passar por isso? Quantos aqui têm a oportunidade de sair disso a partir desse retiro? Quantos têm? Existem irmãos que nascem com tendências homoafetivas. Veja, o menino tem a tendência ao homossexualismo, a menina tem a tendência ao lesbianismo. São pessoas amadas pela igreja. Ninguém ama mais as pessoas que são homossexuais do que a igreja. Ninguém ama mais. Porque a igreja é o Cristo, e o Cristo nos leva a amar. Ninguém ama mais. Só que o que eu digo para você que está aqui, que tem a tendência? A tendência não é pecado. O pecado é você praticar. Quem te leva a praticar é a carne. Quem te faz ficar firme é o Espírito. Estou aqui, sou um homem, sou casado. Existem tentações para que eu largue a minha esposa, para que eu veja de repente que o jardim da minha casa não está mais tão florido, né? Você vai chegando à idade,
Principalmente aqui, sobretudo os mais velhos, está chegando a idade. A pessoa já perdeu aquela beleza física, que vai chegando às rugas, aquela cara já não está mais tão lisa mais, né? Aí o maligno ele vai fazer o seguinte, vai falar assim: rapaz, olha, o seu jardim perdeu as flores. Vai te apresentar um outro. São as tentações. Se você estiver na carne, você vai, abandona tudo. E aí ele usa o argumento assim: olha, eu preciso começar uma vida nova. Deus me quer feliz. Dentro do pecado. Assim, aqueles que têm tendências homossexuais, se você permitir que a carne te conduza, você vai praticar. E a prática é pecado. Como um homem casado, adultério é pecado, como tantos outros pecados. O Espírito ele é forte e pode te manter de pé, e você ser muito feliz, se mantendo firme, lutando contra aquilo que bate a porta do seu coração. O Espírito é forte, o Espírito é forte, e ele pode fazer nova todas as coisas. Amém? Nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus a graça desse batismo do Espírito. Nós queremos rezar como Ananias rezou, impondo as mãos sobre Paulo e clamando esse Espírito.